Quero partilhar com vocês hoje sobre um tema, teologia do pentecostalismo. Como nasce essa teologia, como ela está presente hoje na nossa sociedade. Eu sou o Cássio Eduardo e estamos juntos para mais um programa TVCH Docs. Hoje, partilhando com vocês a respeito do pentecostalismo, quero ir lá para a história de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde os apóstolos estão ali acovardados, com medo de serem mortos, né? E de repente o Espírito Santo repousa sobre eles, como está lá no relato, em forma de línguas. E eles começam então a falar em outras línguas, a profetizarem, a fazerem discursos. E assim, nesse dia festivo dos judeus, né, da festa de Pentecostes, que é uma festa celebrada 50 dias depois da Páscoa, os judeus recebem aquela força, né, divina e seguem a missão. Tudo isso segue o século I. No século II, vai se perdendo essa força, segundo a história. E não se fala mais dessas habilidades, de falar em línguas, de tanta cura, de tanta coisa, assim como acontecia ali nos primeiros dias, naqueles primeiros momentos do cristianismo. Alguns movimentos pentecostais do século III, do século IV, do século V, tentaram fazer-se presente. Porém, a igreja, já estruturada em Constantino, em Roma, rechaça esses movimentos pentecostais. Eles não têm força. E ficou realmente um período gigantesco da igreja sem essas manifestações. Nós vemos Calvino, Lutero, as igrejas anglicanas, tudo que acontece, e vai passando-se o tempo até o século XX, comecinho do século XX, a gente se depara com uma situação muito interessante. Os teólogos, olhando para a realidade das igrejas cristãs, começaram a perceber que a igreja estava fria, que a igreja precisava de um novo vigor. Ela precisava ser como era lá em Atos 2, no princípio. Mas como fazer isso? Como desenvolver tudo isso de novo? E várias ideologias foram surgindo, várias reuniões, vários encontros teológicos, em busca de um meio, de uma estratégia para que a igreja vivesse um novo Pentecostes, podemos dizer assim. E chegou um momento que um teólogo muito influente, chamado Charles Fox, ele estrutura como deveria ser, com orações, com imposição de mãos, com derramamento do Espírito Santo, com profecias, com curas, com revelações. Deveria ser assim. Mas eles não sabiam exatamente como fazer, como despertar. Um estudante de teologia, que frequentava ali os seus grupos de estudos, se deparando com essa situação, ele percebeu que sabia como fazer isso, que sabia exatamente como fazer esse derramamento da graça do Pentecostes acontecer de novo. Ele tinha vários argumentos e, muito mais que isso, ele tinha o conhecimento dos seus ancestrais de como fazer isso. O que é mais interessante? O conhecimento dos seus ancestrais. Ele morava numa rua de afrodescendentes,
nos Estados Unidos, chamada Rua Azusa. E é impossível falar de Pentecostes sem falar da Rua Azusa. Apesar de que muitos teólogos, ou até mesmo hoje em dia algumas igrejas pentecostais, preferem não citar a Rua Azusa, devido a essa associação inevitável com as culturas africanas, com as doutrinas africanas, com a maneira de transcender do povo africano e das suas religiões. Isso faz com que nós entendamos bem as semelhanças entre o pentecostalismo e o candomblé e a umbanda. Porque o próprio pentecostalismo, no meu ponto de vista, ele é um sincretismo. E esse sincretismo se faz presente até os dias de hoje. E quando William Joseph se depara com essa problemática e buscando na sua ancestralidade, dos seus povos, e ali na Rua Azusa, com todos aqueles afrodescendentes, ele resolve reunir na casa de uma amiga e aclamar o Espírito Santo, a pedir a presença do Espírito Santo. Ele impõe as mãos sobre esta pessoa e evoca o Espírito Santo, e essa pessoa imediatamente começa a falar em línguas, a profetizar, e assim nasce o pentecostalismo. E assim ele vai seguindo, William vai seguindo de casa em casa, de grupos em grupos, oração em oração, e a coisa vai crescendo na Rua Azusa, a ponto que o jornal, ele faz uma matéria, o jornal Time faz uma matéria, dizendo que Babilônia tomou conta ali da Rua Azusa porque cada um fala uma língua diferente. E é uma matéria extremamente negativa a respeito do fenômeno que está ali acontecendo. E não só o falar em línguas, como orar em línguas, como as curas, as profecias, os milagres, tudo isso realmente se estrutura de uma maneira muito forte, colocando em prática, então, todo aquele plano, toda aquela estratégia dos teólogos em estruturar um novo cristianismo. É interessante que, às vezes, eu me pergunto, será que, sem esta injeção de ânimo, a igreja seria o que ela é hoje? E nós vemos assim que essa teologia do pentecostalismo, ela vai crescendo ao ponto de se manifestar dentro da Igreja Católica. Ela nasce também dentro da Igreja Católica, com muita força, já na década de 60. E vários segmentos cristãos, os batistas, as igrejas metodistas, eles vão aderindo ao pentecostalismo e esse jeito novo de viver o batismo no Espírito Santo. E o que é de mais interessante? A música, os cantos, a cadência da música. Como é muito parecida com os tambores do candomblé. A cadência do candomblé, da música africana. A semelhança é incrível. Isso vocês podem pesquisar no YouTube, se vocês colocarem candomblé e pentecostalismo. Vocês vão ver que a música, os cantos, os trejeitos, a manifestação, o transcender é idêntico. O mais curioso é que um é tratado como algo demoníaco, infelizmente pela sociedade, e o outro é tratado como algo divino. As manifestações que acontecem dentro do pentecostalismo, todas elas, por mais bizarras que às vezes possam parecer,
são todas tratadas como manifestações divinas. É o Espírito Santo manifestando-se. E as manifestações que acontecem dentro do candomblé, todas são tratadas, principalmente pelos cristãos pentecostais, como algo demoníaco. Não é curioso essa questão? E isso vem seguindo e criando força e ganhando força até os dias de hoje. E todas as igrejas pentecostais, elas têm esta origem e essa característica lá na Rua Azusa, destes povos afro-americanos que tinham todo um conhecimento do transcender, dos cantos, do astral, do extrafísico. Isso é muito curioso. Agradeço a atenção de vocês e espero todos vocês para o próximo programa.